Olá, meus irmãos. Estou aqui com mais esse vídeo e também quero passar umas dicas para vocês aí sobre uma TV Philips que chegou para a gente aqui na nossa eletrônica. Essa TV ela chegou desligando sozinho, certo, meus irmãos? Ela, quando você coloca ela na tomada, essa TV, e ela automaticamente ela desliga, certo? E a luzinha fica piscando, meus irmãos. Ela liga a tela azul e imediatamente ela desliga. É o defeito dessa TV, certo? Estou aqui para passar essa dica para vocês aí, porque de repentemente vocês estão aí com uma TV dessa, com o mesmo defeito, certo? E através dessa dica, vocês podem consertar a sua que está aí com esse mesmo defeito, certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou estar aqui passando as dicas para vocês, certo? Então, primeiramente, e aqui está a fonte dessa TV, certo, meus irmãos? Aqui está a fonte dessa TV, certo? E aqui está começando pela fonte. Primeiro, meus irmãos, eu vou dizer o modelo dessa TV para vocês, certo? E aqui, meus irmãos, está o modelo dessa TV. A TV que eu estou passando para vocês, o modelo dela é 40 PFL 3606D barra 78. Esse é o modelo da TV que eu estou dizendo. 40 PFL 3606D, certo? Barra 78. Esse é o modelo. Mas só, meus irmãos, que tem vários modelos aqui, que essa fonte dá para 1, 2, 3, 4, 5 modelos, essa fonte, essa mesma fonte. Pega nesses 5 modelos aqui, ó, certo? Então, esse é o modelo da televisão. Então, meus irmãos, e aqui está o tipo da fonte. Fonte Philips 3PA GC 122A-R barra PLHE-P 986A. Esse é o modelo da fonte, certo? E aqui, meus irmãos, abaixo está uma lista de componentes. Se você... Essa não é a dica que eu estou querendo passar para vocês, certo? Mas como eu já estou aqui com essa listra na mão, e vou dizer para que essa listra serve. Essa lista de componentes, certo? Então, meus irmãos, para você aí que está com curto na área do NCP, do circuito NCP 1207, e tem aqui as listras dos componentes que queimam nessa fonte. E aqui está a resistência que mais queima. As numeração do chassi, certo, meus irmãos? Aqui está a numeração do chassi aqui, dos local que mais queima nessa área do circuito NCP 1207. Aqui, ó, R513, R514, R515, R517, R518, R519 e R520, certo? E o diodo também D210, certo? D513, D514, D510, certo? Essas numeração no chassi que mais é os que mais entram em curto e queimam quando o MOSFET entra em curto, certo, meus irmãos? E aqui está
E aqui, meus irmãos, tá a numeração do MOSFET aqui, ó. Q501, certo? Então, a numeração do MOSFET é FQP F6N80C. E esse MOSFET, quando ele entra em curto, ele sai levando um bocado de componente, que são esses daqui, meus irmãos. É esses componentes aqui, ó. Certo? Porque esses componentes aqui, eles só queimam, e os diodos entram em curto, ou queima, quando esse MOSFET aqui entra em curto, certo? Aí sai levando o circuito, que é o NCP, que é o oscilador desse MOSFET, certo? Ele é o oscilador. Então o MOSFET, quando entra em curto, sai levando esses componentes que estão escritos aqui, meus irmãos, nessa listra. Então, a dica que eu estou passando para vocês aqui não é essa. É uma outra dica. É o que faz a TV ficar desligando, certo? Então, vamos passar para essa dica, certo, meus irmãos? Então aqui é a fonte da TV, certo? E vou entrar aqui na área do esquema, certo, meus irmãos? E aqui está o esquema dessa TV. Então, o que faz a TV ficar desligando nessa fonte são na área dos 400 do capacitor de 450, certo? Na área do capacitor de 450 volts. Trabalha dois capacitores de 450 volts nessa fonte, certo? Que a voltagem que tem que dar nele são de 393 volts, que é essa voltagem aqui, meus irmãos. São dois capacitores que usa nessa fonte, ó. Olha, 1 e 2. Capacitor, a numeração do capacitor no chassi são C607 e C608, certo? São 82 microfarads por 450 volts cada um, certo? Então, a alimentação que entra neles são a alimentação de 393 volts. A voltagem, certo? 393 volts. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui, que a voltagem dele é aqui, ó. Entra aqui, certo? E aqui, meus irmãos, trabalha o circuito que faz essa fonte de 393 volts, certo? Que é o U601, que é o HS01G. É o circuito que faz os 393 volts, certo? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês que nele aqui trabalha aqui, ó. Trabalha 4 resistores de 2 mega cada um, certo? Olha, 1, 2, 3, 4. Trabalha com 4 resistores de 2 mega cada um. Então, é R615, R616 e 16, R617 e R618 e 18, certo, meus irmãos? São 4 resistências de 2 mega cada uma, certo? E essa resistência aqui, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês, ela costuma alterar, meus irmãos, para mais, e tem umas que altera para menos. Mas geralmente a resistência de LCD ela altera para mais, certo? Então, quando ela não altera para mais, ela altera para menos. Então, meus irmãos, se você aí tiver com uma TV desligando sozinho, quando você liga na tomada e automaticamente ela desliga, é porque essa resistência aqui, ela está alterada, meus irmãos. Então, quando essa resistência ela está alterada, quando ela está alterada, a tua fonte de 393 volts, ela fica em proteção, meus irmãos. Ela dá protético. Ela fica em proteção. É por causa disso que a TV fica desligando. Porque essa fonte ela não mantém ligada, certo? Porque fica dando proteção aqui, ó. Porque ela entra no pino 1 aqui, ó, certo? Entrada IN aqui, ó. Pino 1, certo? Então, é onde ajusta essa fonte.
E essa resistência aqui é a resistência que faz o ajuste dessa fonte, que ela sai da corrente do positivo de 393, certo, meus irmãos? Essa resistência aqui, ela sai do positivo dos 393 volts para poder entrar no pino 1 do circuito integrado. Então, essa resistência, quando está alterada, essa fonte ela fica dando proteção, e a televisão ela não mantém ligada, certo? Essa é a dica que eu estou passando para vocês aí, certo? Se vocês tiver com uma TV aí com o mesmo defeito, essa é a dica, certo, meus irmãos? Então, e aqui está a fonte que faz a placa dos invertes, certo? Que é o NCP 1207, sabendo que a dica que eu estou passando para vocês aqui não é essa, certo? Mas é essa aqui que eu acabei de passar, dos 4 resistores, certo, meus irmãos? Para complementar a fonte, eu vou passar uma dica aqui também que não tá prevista nesse vídeo, aproveitando que eu estou com a mão no esquema aqui. Se você tiver com falta dos seus 5 volts aí, meus irmãos, se você tiver sem seus 3,3 volts aí, quer dizer, aqui ó, do standby, certo? Aqui é a voltagem do standby, certo, meus irmãos? Se a tua fonte estiver faltando aí 3,3 no seu standby aí, segue essa linha aqui, meus irmãos. Aqui tá 2 capacitores aqui, ó. Pega seu capacímetro, faz os testes desses 2 capacitores para ver se está ok. Se tiver ok, meus irmãos, teste alguns diodos, certo? E aqui está o transformadorzinho do standby, certo? Aqui é a fontezinha do standby, transformador. E aqui, ó, pino 1 do transformador, segue ele. Vai dar um capacitor aqui, meus irmãos, de 10. Num capacitor de 10 por 450 volts. Esse capacitor aqui, ele seca muito, certo, meus irmãos? Com o passar do tempo, ele seca. E sua televisão, ela fica com standby sem alimentação, certo? E com standby sem alimentação, não consegue sustentar a placa principal, certo? Se você tiver com problema no seu standby, se você fizer isso e não resolver, troca o circuito, que é o oscilador e saída da fonte, que é esse aqui, meus irmãos. Certo? Troca esse circuito aqui, ó. Ele faz o standby. É o 101 FSQ 510. É o circuito que faz os 3 volts, 3, certo? E troca ele. E pega o seu capacímetro, testa alguns capacitores aqui, certo, meus irmãos? E alguma resistência aí também, com valor alto. Então, e alguns acoplador ótico aí, meus irmãos. Fotoacoplador aí, se você puder testar, certo? Se você tiver com problema nos seus 3 volts, 3 aí. Eu estou passando essa dica aqui, meus irmãos, porque eu já estou com um esquema na mão, porque esse vídeo aqui foi feito para passar essa dica aqui, meus irmãos, das 4 resistências, que faz a TV ficar desligando sozinho, certo? E essa resistência, quando ela está alterada, a TV ela fica entrando em protético, fica dando proteção, certo? Então, meus irmãos, para você aí que está com uma TV aí desligando sozinho, coloca as 4 resistências novas, certo? E vou mostrar para vocês aqui no microscópio, porque eu tenho uma fonte aqui da mesma. Aqui, meus irmãos. Ó, certo? Essas 4 resistências aqui, meus irmãos, ela trabalha em série. Ó, 1, 2, 3, 4. São essas 4. E ela entra num circuito, certo? Você troca essas 4 resistências aqui, ó. Bota todas elas novas, que sua TV vai ficar ok, meus irmãos. Eu te garanto. Se teu defeito for só esse aí, certo? Sua TV vai ficar ok. Vai parar de desligar. Então, vou mostrar para vocês aqui. E aqui, meus irmãos,
E as 4 resistências. E essas 4 resistências, meus irmãos, trabalha aqui, ó. Ó. Eu vou aumentar mais aqui. Tá vendo aqui, meus irmãos? As 4 resistências trabalham aqui. E esse circuito aqui, meus irmãos, é o circuito que faz os 393 volts, certo? Se você aí tiver faltando os 393 volts na sua fonte, troca esse circuito aqui, meus irmãos, certo? E faz uns testes dos diodos N e dos 2 MOSFET que trabalham aqui, certo? Então aqui é o SCP-1207, aquele circuito que entra muito em curto, certo, meus irmãos? Então, o local que entra mais em curto nessa fonte, que dá mais curto, é esse local aqui, meus irmãos. É o local que dá mais curto. Esse diodo aqui queima, entra em curto. Quando o MOSFET aqui, ó, esse MOSFET aqui entra em curto. Certo, meus irmãos? Quando esse MOSFET aqui, ele entra em curto, sai levando esse diodo aqui, ele abre alguns resistores aqui, ó, de 220R, de 10R, certo? Então, meus irmãos, quando essa área aqui entra em curto, o bom é você fazer um pente fino aí, testar resistência por resistência, testar uma de cada uma, e só liga quando você perceber que está tudo testado, está tudo ok, certo? Então, faz um pente fino aí nessa área aqui, se você tiver com a fonte em curto. Certo, meus irmãos? E aqui, meus irmãos, está o circuito que faz a placa do inverter dessa TV, certo? E aqui então está explicado, meus irmãos. Vamos passar para outra foto. E aqui, meus irmãos, tá os 2 capacitores E aqui tá os 2 capacitores de 82 microfarad por 450 volts, certo? E aqui tem que entrar nesses capacitores aqui 393 volts nesse capacitor. Se não tiver dando essa voltagem aqui, isso quer dizer que sua fonte está com defeito, certo? E aqui, meus irmãos, são os MOSFET das placas dos inverters, certo? Onde trabalha com um reator aqui, certo? Da saída dos inverters. Aqui são os MOSFET da placa dos inverters. E aqui os MOSFET que fazem os 400 e os 393 volts. Que entra nos 450 volts do capacitor, 450 volts, certo? Esse MOSFET aqui. E esse transformador aqui é o que faz os 393 volts, certo? E esse aqui é o MOSFET que trabalha juntamente com aquele circuito NCP 1207, certo? É o que entra em curto, certo, meus irmãos? E aqui é a fonte standby. E essa aqui é a fonte que trabalha com esse MOSFET aqui, certo? Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. E só até aqui, meus irmãos. E se vocês gostaram dessa dica aí, dá um ok pra gente aí. E até o próximo vídeo. E bom trabalho aí na sua eletrônica. E até o próximo vídeo, meus irmãos.